Bom dia, pessoal, tudo certo? Tranquilo aí com vocês? Pessoal, vamos inaugurar uma nova fase do nosso canal aí, contar as histórias de alguns carros nossos aí, alguns que estão à venda, alguns não, alguns que podem ir à venda, né? A gente teve essa ideia aí quando, esses dias atrás, o Fernando Pavani, para quem conhece, no Instagram, auto.pavani, quem não segue ele aí, fica uma ótima oportunidade para seguir, com carro bacana sempre aí, conteúdo legal. E ele postou aqui um vídeo desse carro, uma história no Instagram, e marcou a gente, né? E teve bastante pedido, assim, mensagem bacana aí pedindo contar a história do carro, né? Como é que foi. Todo mundo conhece esse carro aí por essa foto. Então, acho que foi meio uma boa ideia, assim, a gente contar a história dele, mudar um pouquinho o foco do canal, além dos carros de venda, né? E a gente vai contar a história desse carro aí que tá desde 2008 comigo, desde fevereiro de 2008. E essa foi a foto mais marcante dele aí, que virou meme, né? Infelizmente eu vou ter que filmar aqui do computador, eu sou meio avesso a essas tecnologias mais novas, aí eu vou filmar assim mesmo. Vai ser uns vídeos bem simples, pessoal, não vamos botar muita música, não vamos botar TikTok, não vai ter nada demais assim, vai ser puramente os carros, tá? Então, contando esse carro aí, né, comigo desde 2008, e muita gente lembra essa história, essa foto aí ter vazado à internet, aí ter circulado, isso na época, 2009, 10. Todo mundo achando que era um carro 0 km, que foi só achado debaixo da parreira, que era só lavar, né? E só que não foi bem, não era bem assim, né? O carro ficou mais ou menos uns 10 anos aí guardado, aí enterrado nessa areia, né? Quem era mais antigo aqui da cidade, que Santa Cruz conhecia o carro, via ele enterrado aí. E talvez até mais de 10 anos ele teve aí guardado, parado, né? Abandonado, vamos dizer o contrário. E o carro parecia que era muito inteiro, mas a areia fez um dano, a areia, a umidade, todo o tempo, foi cruel com ele, né? Ele apodreceu bastante, aí, principalmente a parte traseira, assoalho, porta-mala. Depois do eixo traseiro ele apodreceu bastante. E o teto, porque ele não tinha... Ele tinha uma lona em cima dele ali, que apodreceu bastante, né? Teve bastante umidade, chuva e tempo. A própria areia também, né? Terra. Ele apodreceu bastante, além da sujeira, claro, né? Mas, porém, era um carro bem completo de detalhes, né? Essas fotos aí são todas de 2008, do dia que eu resgatei ele. Eu e o Paulo, aí do Clube do Opala aqui da cidade, nós dois era do clube. Ele ainda é, né? Eu sou participante só. Mas o clube ainda tá vivo, enfim, né? E a gente foi lá, nós era gurizão, tinha 20 e poucos anos, no máximo, né? 20, 21. Tudo era aventura, né? E aí... aí tá o dia que nós tiramos ele, né? No pátio. Tem bastante história esse carro, apesar do tempo, assim. Aí ele tava menos podre, né? Vocês vão ver depois eu filmar o carro, tá aqui parado, aqui atrás. Tô começando pra mostrar ele na época, como ele foi. E a história dele aí foi bem legal. Ele... Legal, um jeito de dizer, né? Foi um pouco triste, mas foi interessante de achar ele. Como eu disse, o carro estava debaixo dessa parreira há cerca de 10 anos, mais ou menos. Talvez mais, talvez menos. Ninguém sabe exatamente. Certo, né? Nem por que ele ficou ali. O segundo dono dele um dia parou, estacionou o carro ali e ali ele ficou, né? Tem inclusive uma foto dele aqui, no mesmo dia, logo que ele tinha comprado o carro do primeiro dono e passado por uma reforma. Aí já tinham tirado o vinil do carro, né? Dá pra ver, ele ainda não tava tão podre, mas tinham dado uma fibradinha nos podres dele e dado um banho de tinta. Ele tinha um guardião, né? E o carro ainda dá pra ver, tinha bastante detalhe, tinha os pneus banda branca originais, as calotas, tinha sobre-aro, na foto não vai dar pra ver de repente, mas o carro ainda tinha 3 sobre-aros montados nele. Esses 3 vieram junto com ele depois. E foi essa, aí creio que foi dos anos 90 mais ou menos, né, essa foto aí. E, enfim, né, comprei o carro em 2008. A minha mãe e meu pai tinham o hábito de almoçar nos domingos e passear na cidade depois.
E um dia encontraram ele ali no serviço do ex-proprietário. Tinha uma peixaria. O carro ficava atrás da peixaria nessa barreira, né? E aí o carro tava guardado ali. Minha mãe viu a frente e em casa ela foi me falar que acharam o carro, encontraram ele. E no outro dia eu já fui lá olhar ele. E segundo minha mãe foi um erro dela não ter me falado do carro, né? Porque ela sabia que eu ia fazer a merda de comprar ele, né? Mas enfim. Acabei comprando ele por um valor, na época, que era o normal, praticado pelo mercado, né? E hoje não pagaria um jogo de calotas dele. A gente comprou ele, deu uma lavada, fez tirou o grosso da sujeira assim, consegui transferir ele. Botei no meu nome, a primeira coisa que eu fiz, botar ele no meu nome. Passei com ele no Detran nesse estado aí, troquei as rodas, os pneus, botei na outra caravana que eu tinha. E desde 2008 o carro tá no meu nome. Acho que é o carro que eu teve por mais tempo comigo aí. E esse carro na verdade tem uma curiosidade, ele é um Commodore 78, né? Ele é marrom tâmara, com tinha o teto branco, banco separado e câmbio embaixo, 4 marchas, né? Direção hidráulica, ele era o Commodore mais completo que podia ter, 4 cilindros, faltava só um ar-condicionado para ele. De resto ele tinha tudo, vidro verde, direção hidráulica, tinha um som opcional de época, vocês vão mostrar depois ali o rádio, o alto-falante lateral. E esse carro, na verdade, eu falo que foi uma curiosidade, porque o meu primeiro carro foi um Commodore 78 também, mas um marrom terra com teto de vinil bege e coupé, mas com câmbio em cima de 3 marchas, né? Que era uma configuração bem rara para um Commodore coupé. Porque quem comprava um Commodore já estava comprando um carro mais completo, já que não queria um câmbio de 3 marchas, que era uma coisa mais básica para os modelos de entrada, né? E o carro era um coupé com câmbio em cima. Era uma configuração bem legal. Eu adorava o carro. Vendi ele em 2005 no momento de bobeira, né? Mas a vida é assim, é feita de cagada, né? E aí quando eu comprei esse carro, a minha ideia sempre foi restaurar ele e fazer ele marrom terra com teto bege. E ideia que ficou depois foi abandonada, né? Porque fui ver, para restaurar esse carro seria bem difícil. Mesmo naquela época, o custo de uma restauração já era bem alto, era um piá cagado, não tinha de onde tirar e não tinha talvez o conhecimento para restaurar ele. E o carro vamos dizer assim, ele merece uma restauração completa, né? Primeira coisa é achar o profissional que encarasse ele e depois ter as peças de reposição de acordo, né? Então, acabei optando por deixar ele assim e curtir ele assim mesmo, né? Sempre depois foi essa a ideia, manter ele assim o máximo possível. A gente até hoje não sabe por que o carro foi abandonado ali, né? O proprietário dele era o segundo dono na época, né? Que eu comprei. O carro foi tirado zero aqui de Santa Cruz. Tinha emblema da Conveto, da concessionária daqui. Não tem manual, não tem nota fiscal. Tudo a gente sabe quem foi o primeiro dono dele. Eu não vou falar nomes aqui, que acho que não convém. Se daqui a pouco os herdeiros aí dos filhos do ex-proprietário, dos ex-proprietários quiserem se manifestar, tranquilo. Senão vou optar por não falar. Mas a gente sabe mais ou menos a história do carro. Ele foi tirado zero aqui, né? Depois o primeiro dono faleceu, os filhos venderam para o segundo dono, que é o rapaz que teve ele aí, o senhor que teve ele. E eu comprei dele em 2008. A princípio eu sou o terceiro dono, né? E eu andei pouco com ele na época, porque a manutenção dele estava bem desleixada, né? Como é um carro que ficou parado, suspensão e freio. Suspensão tinha sido desmanchado, borracha, bucha, essas coisas, estava tudo bem precário. Freio ele tinha numa roda só, você vem me lembrando nessa aqui, e pegava mal e quando o carro esquentava, a pinça agarrava do roda e ficava incandescente. Então, daí ele agarrava a roda. Ou seja, ele não tinha freio até que o carro esquentava. Quando esquentava, ele tinha freio só numa roda 100%. Então era bem ruim de andar, não tinha suspensão, batia tudo. Eu não tinha muito recurso para fazer ele, para mexer nele. Até que a gente deu umas voltas curtas aí, levamos ele pro primeiro encontro de Opala aqui de Santa Cruz. E até que um dia estourou o motor de arranque dele.
E aí ele ficou parado de vez. Ficou parado na garagem da minha avó, no prédio que ela morava. E o carro ficou ali bons anos. Acredito que desde 2009 a 2008, 2009 ali até 2014, quando eu fui para consegui uma garagem para trabalhar. Daí depois de um tempo levei ele junto para lá. E assim ele ficou girando, de uma garagem para outra, que eu me mudei. Esse lugar que eu tô hoje é o meu terceiro prédio já. E esse carro só foi vindo junto. Até que no fim de 2023, acredito que foi, 23, 24, 23, eu botei ele para funcionar. Fiz uma revisão, uma manutenção mecânica assim, básica, né? Suspensão, freio. Ele herdou bastante coisa daquele Commodore lá, que é o nosso 84 ali da casa, né? O carro que é invendável. Foi do meu pai, que tem uma história bem legal, que eu posso contar ele depois num vídeo futuro aí. E aquele carro foi colocado 6 cilindros, era um 4 original e a mecânica dele era bem boa, 4 cilindros. Freio, suspensão, de resto, assim. E esse carro herdou basicamente tudo daquele ali. Tudo que sobrou de bom dele veio pra ele. O eixo dianteiro dele tava trincado, quebrado. A gente aproveitou o do 84. O diferencial desse aqui tava meio ruim, tava com os dentes quebrados, também foi o 84 ele ganhou. Então, ele foi meio herdeiro, assim. Foi herdando tudo que sobrava de mais ou menos. O motor dele é bem bom, porém. O motor tem... A gente acredita que essa quilometragem ali é a quilometragem do motor. Tem 80 e poucos mil quilômetros originais. E a gente acredita que seja dele. O motor não raja, não bate. Ele é bem saudável, assim. Bem bom de andar. Fizemos uma revisão de carburador nele. Foi botar um radiador novo. E ficou em dia. Não ficou um carro 100% confiável ainda, mas dá pra andar, dá pra brincar um pouquinho. Dá pra se divertir, né? Ele tem muita coisa boa, apesar de ser bem podre, né? Ele tem muita coisa boa de detalhe. Para-choques originais, os frisos, borrachão do para-choque, grade, emblema. Ele é bem completo, piscas são originais também. As molduras aqui dos faróis, tudo é do carro, nada foi tirado. Isso foi uma coisa que logo que eu comprei ele, me falaram, restaura, desmancha. Cara, eu nunca quis desmanchar ele, porque eu sabia que eu não ia ter como fazer ele de cara. Então eu preferi deixar o carro montado, com tudo no lugar, para não... Se eu desmanchasse ele, eu sabia que o carro ia se perder, ia ter que vender ele em pedaço, vender ele assim, desmanchado, porque eu não ia nunca mais conseguir montar ele. Então eu preferi deixar ele montado, com tudo no lugar, para deixar guardadinho, até que um dia se eu quisesse fazer ele andar assim, se eu quisesse restaurar, quisesse vender, qualquer coisa, né? Então o carro tá tudo no lugar ainda. O motor foi pintado de preto agora nessa revisão aí. Ele tem aqui o papelão original, papelão não, né? A fibra original do radiador ainda. O carro é bem lacradão, ele é bem virgem, assim, de lata, de estrutura, apesar de podre. O cofre dele é muito bom por dentro. Aqui é a pintura original ainda no cofre. Eu tinha polido ele um tempo atrás, ficou bem bonita a pintura. No momento que nós passamos um desengraxante mais forte aqui, o polimento saiu e ficou rosa, né? Para quem conhece o marrom tâmara, sabe que ele fica rosa quando desbota, fica uma cor de salmão, assim. E foi o que aconteceu, né? Aqui, a frente do carro é muito boa, porque ela nunca pegou muita umidade, pegava sol mais frequente, né? Aqui não chegou a apodrecer gravemente. Tem ferrugemzinho superficial, assim, né? Aqui por fora, tem podrezinho aqui, tem em cima aqui, mas não é estruturalmente, né? Essas rodas ele herdou também de um outro carro que nós tínhamos aqui, roda e pneu. Esses pneus vieram no 84 quando eu comprei. À medida que ele não vem mais em Cooper Cobra, né? 215, 60, 14. Os traseiros é 235. Não são um pneu muito novo também, mas para botar nele ele serviu, né? Aqui que ele sofreu mais, né? Nas fotos que eu mostrei no computador, vocês viram que ele tava fechado ali. Tudo aqui onde abriu podre nele, ele tava com fibra de vidro, né? Nessa reforma que tinham feito ali, o carro foi fibrado. E todo mundo, quem sabe, quem lida com chapeamento, sabe que se a ferrugem tá assim aberta, ela respira, né? A tendência dela é não aumentar mais. No momento que eu fechar, botar algum material para tapar ela ali, ela vai se alastrar por tudo. Ela come, né? Então hoje eu prefiro deixar o carro assim, que não piorar não vai, né? Se é pra fazer ele mal feito, não prefiro não fazer. Então deixa ele assim. Ele é bem podre. A parte de cima, aqui, a parte de trás. Onde pega a água ali do vinil. Aqui tinham tirado o vinil. Aqui ele ficou com
Quando eu comprei ele tinha uns pedaços de fibra aqui ainda, eu fui tirando. E filtrou bastante aí, né? Parte culpa da lona que tava em cima dele. E também ter arrancado o vinil, fizeram essa pintura meio cachorro nele, uma pintura acrílica, sei lá, quiseram fazer a textura do vinil, ficou meio esquisito, né? Porém, ele quase não tem massa, mínima coisinha de massa, a camadinha foi dada aí. Aqui tem pintura original por baixo, dá pra ver, ó. Não sei porque que pintaram o carro, ele aparentemente era bem bom de tinta, ainda tinha bastante brilho. Devia ter uns podrezinhos, alguma coisa assim, e tapearam ele, né? Nos canos dá pra ver onde saiu essa pintura nova aqui. A gente passou a massinha de polir, abriu um brilho bem bom na pintura original ainda, né? Então, talvez seria até melhor não ter feito ele, né? Vou ficar na parreira. Aqui desmanchou, sai a externa, sai a traseira externa dele. E a interna tá quase indo pro saco também, né? Essa interna eu já tenho uma chapa de reposição pra trocar. Aqui o assoalho do porta-mala, vou mostrar depois por dentro, que se desmanchou também. Aqui tinha um fibrado esse lado, viu? Literalmente desmanchou. Os vidros são todos os vidros são dele, tudo verde ainda. O interior dele é relativamente bom. Pelo externo do carro, o interior ainda é bom. Forro de portas são originais, não tem furo de alto-falante. Tem marquinhas de uso, assim, de deterioração do tempo, né? Tem os tapetes de borracha originais ainda aqui de baixo. Tive o cuidado de tapar eles ali um pouquinho, para não estragar mais. Eu uso isso ali por cima. O jacarandá do painel tá quase perfeito. Tem um quebradinho ali no canto do ventilador. O rádio, que era opcional do Commodore. Quilometragem 83.913 hoje, né? Marcando. Volante original, que tá em muito bom estado, tirando aqui o aro, que tá um pouquinho machucadinho. A almofada do painel tem uma mínima trinquinha. Aqui os bancos, eu botei essas capas por cima, mas o veludo é tudo original dele, curvinha, tudo original. Só foi... o tempo foi meio cruel, né? O console original ainda ali também. O forro do teto dele é quase perfeito. O banco traseiro rasgou em cima ali do sol, do tempo, mas ainda é todo o tecido original dele. Os forros de porta lateral traseiro também. E o tampão ainda tem a manta que tá por baixo, que vem a manta acústica, né? O forro desmanchou, o externo desmanchou. E com um alto-falante simples ali, né? Apesar do tempo, alguma coisa, bastante coisa original dele se salvou, né? Se manteve. Ele é bem completo de detalhe. Como eu falei, é um carro que eu não tenho a intenção de restaurar. Talvez se ganhar na Mega Sena, alguma coisa assim. Mas eu não tenho a intenção. Porque, claro, por causa do investimento financeiro que é necessário. O segundo, por não ter, talvez, um preparo psicológico para isso, né? Eu sou meio ansioso, quero ver as coisas prontas logo. E essa restauração ia levar, ó, no mínimo uns 2, 3 anos aí, trabalhando só nele, né? Pegar um chapeador que encare. Vai ser bem trabalhoso, né? Então eu prefiro manter ele assim, talvez futuramente vender ele para alguém que vá restaurar ele completo. É um carro que merecia essa restauração, né? Valeria a pena, eu acho, um Commodore de plaqueta, mesmo sendo 4 cilindros. Uma história bem legal, né? Mas de repente, se alguém se aventurar, quiser comprar ele aí, não sei se eu vou vender por enquanto. Mas é um carro que, mesmo com a mecânica em dia, assim, ainda não tá um carro 100% de rodar, né? Não é um carro 100% confiável. Dá pra ir num evento longe. Ficou bom pra dar voltinha curta, assim, mas teria que dar uma revisão mais extensa nele. Faltou ainda a parte traseira, aqui a suspensão. Tem que dar uma terminada, né? E claro, fica sempre no risco de uma fiscalização aí, pegar ele, achar que ele tá inapto de rodar, né? Mas vai de cada um, né? Não sei. Depende muito quem iria dar um aval pra isso, né? Depende do nível de tolerância de cada um. Então tá aí, pessoal. Esse foi um capítulo bem resumido da história desse carro aí, tá? De repente, ó,
Como eu falei, foi o primeiro vídeo que nós vamos fazer aí. De repente vamos mostrar mais carros, além dos de venda, né? E eu achei esse aqui bacana pra mostrar um carro. Vamos dizer, um carro que tenha mais tempo. É um carro bem... rodou bastante na internet, nos Instagrams da vida aí, virou meme. Então acho que é um carro bacana pra começar. De repente depois a gente mostra o Commodore aqui, o 84. Esse aqui é o prata da casa. A gente mostramos ele mais adiante. Aqui temos um Ômega Fittipaldi aqui com 18 mil quilômetros. Possivelmente o Ômega mais novo do Brasil. Também possivelmente pode ser vendido. Não decidimos ainda, mas de repente mostramos ele num vídeo mais adiante. Um carro bem legal. Vai pegar um valor colecionável bem alto, acho que nos próximos tempos aí, nos próximos anos. Mas então era isso, pessoal. Resumidamente era isso. Curtam aí, quem quiser comentar, trocar uma ideia aí. A ideia desses vídeos do canal são essa, tá? Não é virar youtuber, não é virar influencer, nada. É apenas trocar histórias automotivas aí. Quem tiver a fim de ver mais aí. Eu vou tentar manter mais no YouTube. Eu sou meio grosso ainda com as tecnologias, não sou muito adepto do Instagram e vídeo do Instagram e TikTok e mídias. Então eu vou manter a maioria desses vídeos maiores no YouTube. Quem quiser seguir, compartilhar mais coisas aí, sigam a gente. Se inscreve aí no canal. Vamos lançar coisas mais adiante aí. De repente cobrir alguns eventos aí que a gente for de carros antigos também. Manter tudo aí. Feito, pessoal. Valeu. Bom ano pra todos aí. Que seja próspero pra todo mundo aí. Valeu.